Oi, gente. Na UOL, o jornalista trouxe detalhes, né, dos bastidores do São Paulo e eu discordo da atitude do São Paulo. Para mim, o São Paulo dar um sermão no Bobadilha e colocar ele no compliance do São Paulo, que é tipo um curso interno para ele entender a gravidade, é muito pouco. Deveria sim ter uma punição financeira de multa. Nos próximos 3 meses ele tem um corte aí de 50% a menos no salário para sentir na pele um pouco, na grana, né? É o que deveria acontecer, né? Por causa da gravidade do que ele fez. Fora que o que ele fez, eu classifiquei como um erro grave, que também é um crime, né? Também tem uma investigação na justiça aí que tá rolando. Vou mostrar para vocês o vídeo do UOL e vou tecer alguns comentários depois. Vamos lá. Mas para mim o São Paulo tá errando. Falar, olha, fui vítima de xenofobia, ele disse isso, isso, isso. Acho que talvez o tempo fosse mais curto e aí o Bobadilha talvez tivesse a chance de dar o seu depoimento ali na hora. Como o Éder trouxe, narrou os fatos muito bem, o Bobadilha pegou e depois foi embora. E acho que talvez pudesse ter esse confronto dos dois depoimentos ali na hora, se ele tivesse falado. Depois de ter tomado banho, depois de ter ido para o Gecrim, acho que ali passou o tempo um pouco. E aí depois foi tendo ideia da gravidade do caso. Aí depois, hoje só o São Paulo que passou aí a madrugada, depois começou a fazer uma investigação com o próprio Bobadilha, uma investigação interna. O Bobadilha prestou esclarecimentos à diretoria do São Paulo. A diretoria do São Paulo conversou com o Bobadilha. Bobadilha falou o que disse, deu toda a explicação e aí o São Paulo tomou a decisão. Não vai ter multa, não vai ser afastado. Errado. Teria que ter multa. Afastar eu não sei se é a melhor coisa, porque é melhor ele conviver com os outros jogadores, até para os outros jogadores educarem o Bobadilha em relação a isso, não é? Da gravidade, de que xenofobia é crime, que existem outros crimes de discriminação, que a legislação brasileira é mais avançada do que a legislação em outros países sul-americanos em relação a isso. Então eu não sou favorável a afastar, mas ter multa... Deveria ter multa, sim. O negócio de ficar dando sermão é muito pouco, viu? E botar no compliance eu também acho pouco. Né? Que esse negócio de, tipo um curso interno. O curso que ele tem que fazer provavelmente vai ser administrado, inclusive também pela justiça brasileira. Mas enfim. Houve sim um sermão no Bobadilha, isso é fato. Ele tomou um sermão. E o Bobadilha agora vai passar por um processo de compliance no clube. Como se fosse uma empresa, o clube, né? Ele vai passar por todo o processo de compliance e vai ter uma espécie de... Ele vai ser, entre aspas, passar por um processo de educação, né? E aí o São Paulo vai também dar todo o apoio jurídico para ele nesse caso. Sim, ele deve passar por um processo de educação, mas sabe o que é que ajuda na educação? A pessoa ser punida, inclusive financeiramente. Sabe por que isso é importante? Eu vou explicar agora em mais detalhes por que a punição, inclusive do ponto de vista financeiro, faz sentido nesse caso. O Bobadilha, ele cometeu esse crime, né? Ele fez isso usando a camisa do São Paulo, representando o São Paulo num jogo de Libertadores, que é a competição que o São Paulo já venceu 3 vezes. Que o São Paulo é um representante dos mais históricos na Libertadores. Então, o Bobadilha manchou a imagem do São Paulo. E ele ser punido financeiramente é a forma do São Paulo, deveria ser, a forma do São Paulo dizer para o Bobadilha: olha, Bobadilha, você errou contra a nossa torcida, contra o nosso clube, com relação à imagem do São Paulo e do Brasil, e você deve ser punido. Nesse caso, só colocar ele nesse cursinho de educação, que ele deveria fazer, sim,
com parte obrigatória. É pouco. É pouco, ao meu ver. Para mim, isso daí dá uma certa passada de pano na xenofobia e eu discordo. Não acho legal. Deveria ter... E também não sou favorável a afastar. Porque afastar o jogador tira ele do convívio com outros jogadores que já sofreram isso. Então não é afastar o jogador, é multá-lo durante 3, 4 meses, entendeu? Diminuir o seu salário, que é altíssimo, para dizer para ele, olha, você errou, feio, cometeu um crime, entendeu? Nós vamos te dar auxílio jurídico porque você está reconhecendo que errou. Mas você vai fazer o curso de educação e vai custar um pouco menos para o São Paulo, porque você custou muito na imagem do São Paulo. Essa é a minha posição sobre esse assunto. Quero ouvir vocês nos comentários, mas é assim que eu penso. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe divulga o nosso material. Um abração e até o próximo vídeo.